Hoje eu quero ver se eu consigo trazer neste vídeo um breve resumo sobre toda a introdução às finanças corporativas do livro Texto Base que eu estou utilizando neste canal e que está me ajudando e muito na construção desta playlist introdutória de administração de empresas. Esta é uma playlist de administração financeira que, juntamente com outros assuntos e outros eixos, são fundamentais para o bom encaminhamento ou para o bom entendimento do que seja administração de empresa ou de que seja uma boa administração de empresas. Ou seja, administração estratégica, administração de recursos humanos, administração da produção, administração de marketing e administração financeira. São 5 áreas básicas. É claro que uma empresa possui outras grandes áreas, mas as básicas são essas: estratégia, recursos humanos, produção, marketing e finanças. Vamos então a um breve resumo sobre todo o capítulo 1, Introdução a Finanças Corporativas, deste livro aqui, famosíssimo, né? Alexandre Azaf Neto e Fabiano Guasti Lima. Um livro de introdução, ou seja, de fundamentos da administração financeira. O texto diz o seguinte sobre esse capítulo: as finanças corporativas incorporam em seu conteúdo todos os resultados. Veja bem, eu vou aqui ler com calma porque é importante a gente entender essa conclusão. As finanças corporativas incorporam em seu conteúdo todos os resultados na conceituação, todos os resultados da evolução conceitual e técnica verificada ao longo dos anos. Eu só preciso lembrar que finanças corporativas, deixa eu até voltar lá na primeira página deste capítulo, temos que entender que existe um macromundo chamado de finanças, uma coisa maior, tipo um guarda-chuva, finanças. E abaixo de finanças, imagine agora uma questão, uma estrutura hierárquica, tem-se, segundo este livro aqui, tem-se o mercado financeiro, tem-se finanças corporativas e tem-se finanças pessoais, beleza? Só para a gente entender que existem esses 3 grandes grupos nesta estrutura sobre finanças. E nós estamos tratando sobre finanças corporativas. As finanças corporativas incorporam em seu conteúdo todos os resultados da evolução conceitual e técnica verificada ao longo dos anos. Na década de 30, por exemplo, as finanças eram voltadas, vamos prestar atenção nisso aqui, as finanças eram voltadas à captação de recursos, então buscar recursos na praça, no mercado. Com a depressão econômica lá no contexto norte-americano, que impactou o mundo todo, o crash da bolsa, o enfoque passou a ser administrativo e a preocupação interna era com a liquidez, ou seja, a velocidade com que uma empresa consegue transformar algo em recurso financeiro imediato, com a liquidez e a solvência da empresa, ou seja, se ela está solvente, se ela é capaz de quitar as suas dívidas, de resolver os seus problemas financeiros, se ela tem vivência, se ela tem poder financeiro, vida financeira. Veja bem, dos anos 30, então, antes da grande crise, captação de recursos, depois, capacidade de administração, preocupando-se com a solvência e com a liquidez. Dos anos 40 até meados dos anos 50, o enfoque passou para as decisões externas como aplicadora de recursos. Já na década de 50, surgem os conceitos de retorno de investimentos e custo de capital e da gestão da riqueza. Veja só que coisas muito fundamentais surgiram aqui, né? Aplicação de recursos e também o conceito de retorno de investimento, olha só. Custo de capital, seja de capital próprio, capital terceiro, e da gestão de riqueza. A moderna teoria de finanças surge no final dos anos 50 e no início dos anos 60 com a estrutura de capital, dividendos e o valor da empresa. Na década de 90, olha só o salto da década de 60 até a década de 90. Portanto, houve aí um amplo domínio, né, dessa questão da moderna teoria de finanças, enfocando principalmente essa ideia da estrutura de capital, dividendos e o valor da empresa. Na década de 90, surge a gestão de riscos como estratégias, envolvendo derivativos, opções, swaps e hedges. Concorrentes que discutem a validade do CAPM e da hipótese de eficiência do mercado começaram a ganhar destaque. CAPM, que dominou desde a década de 60, começaram a ganhar destaque na década de 90. Atualmente, discutem-se as aplicações dos modelos matemáticos na gestão financeira das empresas. Então, esse foi o panorama até aqui, né? Agora vamos mudar um pouco o enfoque. A administração financeira envolve-se tanto com a problemática da escassez de recursos quanto
com a realidade operacional e prática da gestão financeira de empresas. Assumindo uma definição de maior amplitude, exige-se do administrador qual administrador? O administrador financeiro. Uma maior necessidade, exige-se do administrador uma necessidade maior de visualizar toda a empresa, realçando suas estratégias de competitividade, continuidade e crescimento futuro. Dentro do ambiente empresarial, a administração financeira volta-se basicamente para as seguintes funções. Veja bem, vamos ficar nesse parágrafo agora. Dentro do ambiente empresarial, a administração financeira volta-se basicamente para as seguintes funções. Olha essas funções aqui da administração financeira. Planejamento financeiro, controle financeiro, administração de ativos e administração de passivos, conjunto de bens, direitos e obrigações, portanto, lá do balanço patrimonial de uma empresa. Ao basear-se nas funções financeiras enunciadas, qualquer que seja a natureza de sua atividade operacional, uma empresa é avaliada como tomadora de duas grandes decisões financeiras. Decisão de investimento. Bom, tá. Então, uma vez que a gente sabe quais são as funções, agora uma empresa, como tomadora de duas grandes decisões financeiras, ela é tida no centro disso tudo. Por quê? Porque ela precisa tomar uma decisão de investimento, já gravei diversos vídeos sobre isso, aplicações de recursos, né? E uma decisão de financiamento, ou seja, de captação de recursos. Uma terceira decisão que envolve a alocação do resultado líquido da empresa, também conhecida por decisão de dividendos, é geralmente incluída na área de financiamento por representar, em última análise, uma alternativa de financiar suas atividades de capital próprio, né? Então, cara, a administração financeira basicamente é decisões de investimento e decisões de financiamento. As finanças corporativas priorizam sua atenção nas decisões de investimento, financiamento e dividendos de maneira a promover a riqueza de seus acionistas, minimizando os riscos e tornando mais eficazes os recursos alocados. Fundamentalmente, a administração financeira está voltada para a criação de riqueza e a orientação básica das decisões financeiras das empresas segue o objetivo principal de maximização da riqueza de seus proprietários. Esse objetivo da administração financeira, ele é mensurado a partir do valor que suas ações ordinárias alcançam no mercado, refletindo, em última análise, as expectativas dos acionistas com relação aos resultados das decisões financeiras tomadas. Uma empresa somente cria valor, o último parágrafo do vídeo de hoje, uma empresa somente cria valor se o retorno do capital investido em sua atividade exceder o custo de oportunidade de suas fontes de financiamento. Ao tomar decisões de investimento, vou ler isso aqui de novo. Uma empresa somente cria valor se o retorno do capital investido, por exemplo, deu 10%, em sua atividade exceder o custo de oportunidade de suas fontes de financiamento. Por exemplo, a fonte de financiamento que ele teve do seu capital poderia aplicar em outro lugar e dar um retorno de 12%. Bom, ele poderia aplicar em outro lugar então, né, porque o retorno é maior. Então, uma empresa somente cria valor se o retorno do capital investido em sua atividade exceder o custo de oportunidade. Então, tem que ser maior que 12%. Entende? Ou então o custo de oportunidade tem que ser menor, né? Suas fontes de financiamento. Ao tomar decisões de investimento que promovam esse diferencial economicamente favorável, a empresa passa a promover um aumento de seu valor agregado, revelando uma atraente aplicação de seus recursos. Bom, assim então eu finalizo este resumo sobre a introdução às finanças corporativas e, de modo geral, a gente entendeu toda essa progressão histórica, ou toda essa evolução histórica e também como está atualmente, basicamente, essa relação entre decisão de investimento e decisão de financiamento. No vídeo passado eu tratei sobre o objetivo da empresa e os conflitos com a sociedade, eu vou deixar esse vídeo aqui no final, e no próximo vídeo eu quero fazer um apanhado geral de todo o capítulo, mas agora folhando página por página. Hoje eu apenas foquei no resumo formal aqui do final do capítulo, antes de iniciarmos o capítulo 2 sobre o ambiente financeiro brasileiro. Fico por aqui, valeu, até o próximo vídeo.